Salvador Allende, o carismático presidente socialista chileno que no começo dos anos 70 buscou fazer uma série de reformas estruturais do país, como a nacionalização de empresas estrangeiras que subtraíam solo do Chile, assim como uma série de reformas urbanas, bancárias e outras, e que foi derrubado por um golpe de Estado em 1973. Pois Salvador Allende buscava naquele período fazer um tipo de socialismo diferente daquilo que nós vimos nos demais países que tinham proposições socialistas naquele período. Temos que lembrar que naquela época, naquela conjuntura específica, a maioria dos países que faziam o socialismo eram acusados pelas chamadas democracias ocidentais de serem países ditatoriais, de serem países que fecharam seus regimes, como era o caso da União Soviética, da China e de outros países do leste europeu. Pois Salvador Allende queria fazer diferente no Chile, queria fazer o que ele chamava de socialismo democrático, ou socialismo da via chilena, que iria se apoiar nas instituições liberal-republicanas democráticas que já existiam no país, judiciário, Suprema Corte, o Legislativo, os tribunais de contas e assim por diante. Pois até então o Chile não tinha uma tradição de golpes de Estado, ao contrário da maior parte dos países da América Latina. Então Salvador Allende, que já vinha no jogo político já fazia muito tempo, buscou fazer algo diferente, buscou fazer com que uma campanha baseada no socialismo vencesse as eleições e a partir de referendos, a partir de consultas populares, a partir de outras instituições populares, outras instituições democráticas trilhassem o caminho rumo ao socialismo. Agora, é claro que dentro da esquerda nem todo mundo concordava com essas proposições, porque existem diferentes tipos de esquerda, e mesmo dentro do campo do socialismo ao qual estava o Allende, isso não era uma unanimidade. Por exemplo, existiam aqueles que acreditavam que era necessário a via rupturista, a via insurrecional. De novo, lembremos do período, estamos falando de um período onde o continente latino-americano estava tomado por ditaduras militares de direita apoiadas pelos Estados Unidos. Em contraposição a elas existiam grupos de guerrilha, grupos de luta armada que se sublevavam, como acontecia na Argentina, no Brasil, no Peru, na Bolívia e em uma série de outros países. Entre esses militantes que faziam a propaganda, a propagação da necessidade da luta armada, da guerra revolucionária, estava Régis Debray, que era um francês, um professor universitário, que tinha sido, inclusive, que tinha participado da campanha militar do Che Guevara na Bolívia, onde acabou sendo capturado e preso. Pois o Régis Debray, ele lançou um livro chamado Révolution dans Révolution, Revolução na Revolução, onde ele defendia que a Revolução Cubana tinha inaugurado uma nova etapa no socialismo mundial. Segundo ele, a Revolução Cubana tinha criado a tática do foco insurgente ou foco guerrilheiro, que era um novo tipo de guerrilha e que, segundo ele, pela tradição da história latino-americana, pois essa tática seria uma tática especificamente latino-americana, essa teoria do foco guerrilheiro poderia ser replicada em diversos países da América Latina. Mas como mostra, por exemplo, no documentário do Chris Marquet, o Fuso do Ar é Vermelho, muitas guerrilhas fracassaram por seguir esse livro. Mas isso é outra história. A questão é que depois de sair da Bolívia, sair da prisão na Bolívia, o Régis Debray, a partir de uma grande campanha internacional, da qual o próprio Salvador Allende fez parte, o Debray foi para o Chile, recebeu asilo político no Chile e viveu lá por um período. E como eu falei, eram vias diferentes de chegar ao socialismo. Havia a chamada via chilena e a via insurrecional. Então, a companhia Chile Filmes, da estatal, que era responsável por produzir filmes do Chile, encomendou o filme Companheiro Presidente, que foi dirigido pelo diretor da instituição, que é o Miguel Litín, um dos maiores cineastas da história do Chile. E esse documentário ele é um conjunto de conversas, de diálogos entre Salvador Allende e Régis Debray, que se enfrentaram aí em debates em mais de um lugar, dentro do Palácio Presidencial La Moneda, e
tanto dentro do palácio quanto nos jardins do palácio, assim como no escritório pessoal do Allende na casa dele. E, gente, esse filme, pra mim, ele é rico, é primoroso, ele é maravilhoso, porque os debates são de alto nível. Não é como esses debates bagaceiros que a gente vê na internet aí, não. Debates de alto nível. E, além disso, a personalidade dos dois, né? O Allende era muito carismático, ele tinha uma fala muito popular, muito simples, mas um excelente comunicador, um excelente orador. E o Regis Debray, apesar de ter uma fala mais acadêmica, ele é muito provocativo, até demais. Tem momentos onde ele provoca o Allende, ele põe em xeque se o Allende realmente é socialista, se ele realmente é marxista, ele questiona a base teórica do Allende, e sempre indignado. Ele é aquele professor indignado, o cara que... Pô, o cara da luta armada. O cara que... Pô, ele tem um momento que ele chega a bater na perna do Allende, assim. O cara, péssimo hóspede, né? Tava lá morando no Chile, comendo e bebendo às custas do governo chileno e sendo um péssimo hóspede. E aí, dentro desses diálogos entre eles, a gente vê um pouco da história pessoal de cada um. Tem a montagem do filme, que é maravilhosa, com reportagens de jornal, recortes, mostra a campanha presidencial do Allende. O Allende tinha sido recém-eleito, né? O filme foi filmado em 70, que é o primeiro ano de governo do Allende, e foi lançado em 71. Então a câmera do Miguel Litin, ela vai escrevendo a história, né? Na primeira cena, inclusive, ela entra tá os dois personagens conversando no escritório, a câmera entra pela janela, assim, sabe? Como se invadindo a conversa. Então, gente, é magnífico. Bom, não é à toa que esse filme é um dos filmes que eu, por exemplo, analisei na minha tese de doutorado. E eu até defendo que a montagem do filme, ela vai caminhando, ela vai trilhando o caminho que os dois personagens vão chegando a uma espécie de um consenso entre eles, que está muito mais pela montagem do filme do que pelo conteúdo dos diálogos. Isso é magnífico em termos fílmicos, né? E eu acho que a minha tese de doutorado aí, que é sobre cinema e socialismo na América Latina, é provavelmente aí o melhor estudo sobre esse filme, né? Por que eu ia achar algo diferente? Eu vou vender meu peixe. Inclusive, para quem quiser ver esse filme, vocês podem acessar gratuitamente na recente plataforma Cinemateca Play, que é um trabalho que eu estou desenvolvendo há bastante tempo e que agora está indo ao ar agora. Que lá vocês podem encontrar filmes e análises fílmicas como essa que vocês estão vendo, de diversos filmes gratuitamente. Eu vou deixar o link aqui no meu perfil, vocês podem entrar aqui na descrição, perfil, enfim, vocês vão achar aí, ou então busquem aí no buscador aí, Cinemateca Play. Vocês podem encontrar esse filme legendado e análises, materiais, fatos históricos, curiosidades sobre esse filme e muitos outros. Conto com vocês. E peço para vocês curtirem esse vídeo aqui também e se inscrever na nossa Cinemateca Histórica. E conheçam a Cinemateca Play.